Olá, tudo bem? Retomamos as aulas de Direito Constitucional. Passamos agora ao bloco número 4. Começamos aqui a importante matéria, dentro da disciplina Direito Constitucional, o controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade é uma atividade desenvolvida pelo Estado de verificação da validade, portanto, da constitucionalidade de todo o ordenamento jurídico. Portanto, de verificação da compatibilidade de todas as normas, de todo o ordenamento jurídico com a Constituição, que é a lei maior, o texto supremo. Não apenas o controle é atividade de verificação, mas também é a atividade que implica poder de invalidar, de banir do mundo jurídico as normas que contrariam a Constituição, portanto, de banir a inconstitucionalidade. Vejamos, em primeiro lugar, o que a doutrina denomina formas de controle de constitucionalidade. As formas de controle dizem respeito ao momento em que o controle é exercido, se antes ou depois do surgimento, da publicação da lei, da publicação da norma. São duas as formas de controle: controle preventivo e o controle repressivo. O controle preventivo é exercido no Brasil, inicialmente pelo Legislativo, depois também pelo Executivo, em uma situação específica que mencionarei na sequência, pelo Judiciário. O controle é chamado preventivo porque ele é exercido para prevenir, para evitar o surgimento da inconstitucionalidade. Então ele é exercido ainda na fase da produção da norma, na fase do processo legislativo. É um controle exercido durante a elaboração, a apreciação dos projetos, das proposições. Por isso que logo de cara é importante mencionar a atuação do Poder Legislativo no exercício do controle preventivo. Afinal, é dever de todo parlamentar verificar se as proposições que tramitam no Legislativo estão de acordo com a Constituição. Por isso, em vários momentos, durante o exame dos projetos, o Poder Legislativo tem oportunidade para manifestar-se sobre a inconstitucionalidade e impedir com isso o surgimento futuro de uma norma inconstitucional. O momento mais conhecido, mais famoso da atuação do Poder Legislativo no exercício do controle preventivo se dá por meio das comissões parlamentares que existem na Câmara e no Senado, denominadas de comissões de Constituição e Justiça, cujas denominações oficiais atualmente, seja na Câmara, seja no Senado, é Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Existe uma na Câmara e outra no Senado, que tem como grande atribuição o exame da constitucionalidade das proposições. Além do Poder Legislativo, também o Poder Executivo exerce o controle preventivo. E o faz por meio do Presidente da República, no momento em que cabe ao chefe do Poder Executivo, o presidente, examinar os projetos de lei aprovados pelo Congresso. O presidente tem a possibilidade, de acordo com o artigo 66 da Constituição, de vetar um projeto de lei
por motivo de inconstitucionalidade. Portanto, é um controle de constitucionalidade e preventivo, porque ainda na fase do processo legislativo. É interessante notar que os poderes eleitos, portanto, o legislativo e o executivo, é que, via de regra, exercem cotidianamente, rotineiramente, o controle preventivo de constitucionalidade, na fase ainda do processo legislativo. Mas o Poder Judiciário, em uma situação específica, também poderá exercer o controle preventivo. Isto ocorrerá, claro, sempre mediante provocação. O Judiciário só atua mediante provocação. Isso ocorrerá, esta atuação do Judiciário ocorrerá se, durante o exame das proposições, a apreciação das proposições, for praticado um ato que contrarie diretamente, frontalmente, norma constitucional sobre processo legislativo. Por exemplo, a Câmara dos Deputados aprova um projeto que segue ao Senado, o Senado aprova esse projeto, mas promove alterações e alterações substanciais, deveria então, de acordo com a Constituição, devolver o projeto à Câmara iniciadora. Porém, o Senado remete o projeto ao Presidente da República. Houve, portanto, uma violação a uma norma constitucional sobre processo legislativo, um vício formal. Nesse momento, pode ser acionado o controle judicial preventivo para questionar este ato. Portanto, é desta maneira que o Judiciário pode atuar preventivamente no que diz respeito ao controle de constitucionalidade. E apenas nesse cenário. No âmbito nacional, apenas o Supremo Tribunal Federal exerce esse controle preventivo. E quem poderá provocar o Supremo Tribunal Federal? Apenas os parlamentares federais, deputados federais e senadores, porque eles possuem o direito público subjetivo de participar do devido processo legislativo, ou seja, de um processo legislativo de acordo com as regras procedimentais previstas na própria Constituição. Por isso, havendo um vício formal visualizado ainda durante a apreciação dos projetos, os parlamentares federais poderão provocar o Supremo Tribunal Federal por meio de mandado de segurança e o Supremo resolverá o caso concreto. Preventivamente, o Supremo exerce um controle concreto, não profere decisões com eficácia geral, erga omnes, mas apenas exerce um controle concreto na esfera preventiva. É importante destacar que, se não houver ofensa direta à Constituição, mas a questão envolver apenas matéria regimental, como uma divergência interpretativa de normas dos regimentos legislativos, dos regimentos do Congresso, da Câmara, do Senado, não será exercido o controle judicial, por tratar-se de matéria interna corporis, que diz respeito apenas internamente ao Poder Legislativo. Portanto, em nome da separação de poderes, não será exercido o controle judicial. Este, portanto, o panorama do controle preventivo no Brasil. A segunda forma de controle é o controle
repressivo. Repressivo, como o nome indica, é o que visa reprimir. Visa a reprimir a norma que já surgiu, a norma inconstitucional que já foi publicada. Portanto, o controle repressivo é exercido após a publicação da lei, ainda que durante a vacatio legis. No nosso modelo, o controle repressivo é exercido principalmente pelo Poder Judiciário e apenas em situações muito pontuais pelos outros dois poderes. O Poder Legislativo, por exemplo, exerce o controle repressivo apenas nas hipóteses seguintes. Primeira delas, artigo 49, inciso 5 da Constituição. O Congresso, mediante decreto legislativo, poderá suspender, sustar os atos do Poder Executivo que extrapolem os limites de seu poder regulamentar. Uma das funções típicas do Poder Executivo é regulamentar as leis. Se o Poder Executivo extrapola este papel regulamentar, praticamente usurpando o papel que seria da lei, pode o Congresso Nacional sustar esse ato regulamentar do Poder Executivo. É, portanto, um controle repressivo, porque é exercido após a publicação do ato regulamentar por parte do Executivo. Então, esta é a primeira hipótese de controle repressivo exercido pelo Poder Executivo. Segunda hipótese está no mesmo artigo 49, inciso 5 da Constituição. O Congresso, também mediante decreto legislativo, poderá sustar os atos do Poder Executivo que extrapolem os limites da delegação legislativa. O dispositivo faz referência, na realidade, à figura da lei delegada. A lei delegada, disciplinada pelo artigo 68 da Constituição, é uma lei editada pelo Presidente da República, mas depois de autorização do Congresso Nacional. O Congresso Nacional, sempre que o presidente pedir e o Congresso entender que cabe a delegação, editará uma resolução autorizando o Presidente da República a editar lei delegada, definindo limites ao presidente e um prazo. Se o Presidente da República extrapolar, portanto, esses limites da delegação legislativa, seja em relação aos limites para tratar do tema, seja em relação ao prazo para edição da lei delegada, e editar essa lei delegada, contrariando, portanto, o que constou da delegação legislativa, o Congresso Nacional poderá sustar essa lei delegada. Também controle repressivo, porque ocorre após a publicação da lei delegada. E a terceira hipótese de exercício do controle repressivo pelo Poder Legislativo está no artigo 62 da Constituição, ao prever que o Congresso Nacional poderá rejeitar medida provisória por motivo de inconstitucionalidade. Também é controle repressivo, afinal, o Congresso só aprecia a medida provisória editada pelo Presidente da República após a publicação da medida provisória e o envio da MP pelo Presidente ao Congresso Nacional. Então temos aí as hipóteses de controle repressivo pelo Legislativo. No que diz respeito ao Poder Executivo, o Poder Executivo exerce um controle repressivo, por exemplo, no momento em que a administração pública anula um ato da própria administração pública por motivo de inconstitucionalidade.
O fato é que legislativo e executivo exercem controle repressivo em situações específicas, pontuais. Em geral, o controle repressivo é amplamente exercido pelo Poder Judiciário, uma vez provocado. Vimos, então, as formas de controle de constitucionalidade. Sistemas de controle. Sistemas de controle dizem respeito à natureza do órgão ou poder encarregado pela Constituição do país de exercer o controle de constitucionalidade. O primeiro sistema é o sistema de controle judicial, que surgiu nos Estados Unidos da América. Foi reconhecido pela Suprema Corte dos Estados Unidos em 1803, ao julgar o famoso caso Marbury versus Madison. Nesse momento, a Suprema Corte dos Estados Unidos reconheceu pela primeira vez que seria possível, sim, ao Poder Judiciário reconhecer a inconstitucionalidade dos atos dos outros poderes. Nascia então o que eles chamaram de Judicial Review, o controle judicial de constitucionalidade, o controle que é exercido pelo Poder Judiciário. Após a proclamação da República no Brasil, o Brasil, inspirado no modelo norte-americano, passou a admitir o controle judicial difuso e, posteriormente, o controle judicial concentrado. O segundo sistema de controle, segundo a classificação José Afonso da Silva, é o sistema de controle político, no qual o controle é exercido por órgão que não integra o Poder Judiciário ou ainda que não tenha natureza, ou ainda ao contrário, que tenha natureza política. O controle político tem alguns casos, alguns exemplos em vários países, mas o modelo mais chamativo, e que alguns autores classificam como controle político, é o modelo idealizado por Hans Kelsen e adotado pela primeira vez pela Constituição da Áustria de 1920, que prevê que o controle de constitucionalidade não será exercido pelo Poder Judiciário, mas sim, e com exclusividade, por um tribunal constitucional autônomo porque não integra o judiciário, como também não integra os outros poderes. Em muitos casos, em muitos países, os integrantes deste tribunal exercem um mandato temporário, cuja extensão varia de país para país. E cabe apenas a este tribunal o exercício do controle de constitucionalidade. Uma ideia de controle concentrado. E o terceiro sistema, o sistema misto, é aquele que admite a conjugação da atuação de um tribunal constitucional autônomo com a atuação do Poder Judiciário no exercício do controle. Um exemplo muito citado é o da Suíça, onde o controle das leis federais cabe ao Tribunal Constitucional Autônomo e o controle das leis dos cantões, que no Brasil equivaleriam aos estados membros, cabe ao Poder Judiciário. Vimos então um panorama resumido dos sistemas de controle. Vejamos o funcionamento propriamente do controle de constitucionalidade judicial no Brasil. O controle judicial no Brasil, em alguns casos, é exercido exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal
mas em outros casos pode ser exercido não apenas pelo Supremo Tribunal Federal, mas por qualquer juiz, por qualquer tribunal do Judiciário. Na hipótese de controle exercido exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal, o controle é chamado de concentrado e que o STF acaba por fazer uma simplificação terminológica e usa como expressões sinônimas controle concentrado e controle abstrato. Ao se referir a controle concentrado, o Supremo, na verdade, refere-se a controle abstrato. Esse controle é ainda, então, denominado de controle direto, de controle principal, de controle objetivo, de controle fechado. Nos casos em que o controle de constitucionalidade pode ser exercido por qualquer tribunal, não apenas pelo Supremo, mas por qualquer tribunal e por qualquer juiz, o controle passa a ser denominado de controle difuso, porque etimologicamente difuso significa aquilo que está disperso, aquilo que está espalhado. Portanto, o controle difuso é aquele que é exercido por qualquer juiz ou tribunal. É o controle também chamado concreto, ou ainda subjetivo, ou incidental, ou indireto, ou aberto. Vejamos como o controle difuso e o controle concentrado funcionam no Brasil. Comecemos pelo controle difuso. O controle difuso, que é exercido por qualquer juiz e por qualquer tribunal, é aquele provocado por qualquer ação judicial, individual ou coletiva, que tenha por finalidade solucionar um conflito de interesses na sociedade. Portanto, resolver um caso concreto. Esta é a finalidade do controle difuso. Assim é provocado o controle difuso. Por qualquer ação judicial, em qualquer área do direito, que tenha por finalidade solucionar um conflito, resolver um caso concreto. Portanto, o pedido nessas ações é a proteção, é a defesa a um direito específico, que tenha sido contrariado, violado por um ato inconstitucional. Então, nessas ações, o pedido é a solução de um conflito, é a solução de um caso concreto, é, na realidade, a proteção, a satisfação a um direito específico invocado pelo autor da ação, por exemplo. E a questão da inconstitucionalidade aparece na fundamentação, na causa de pedir. É dessa maneira que qualquer juiz pode ser provocado a pronunciar-se sobre inconstitucionalidade. Como disse, isso pode ocorrer em qualquer área do direito. Por exemplo, em matéria tributária, um indivíduo propõe uma ação pedindo para não pagar um imposto. Esse é o pedido. Esse é o direito específico que ele pretende ver reconhecido. Mas qual o motivo desse pedido? Alega o autor que a lei que instituiu esse imposto contraria a Constituição. Portanto, a inconstitucionalidade está na causa de pedir e não no pedido. Até numa simples ação, vamos imaginar agora o direito civil, até numa simples ação de despejo, o pedido é o despejo. Mas por que pretende o despejo?
alega o autor da ação que o locatário não deixa um imóvel amparado em uma lei que contraria a Constituição. Portanto, a alegação da inconstitucionalidade está na causa de pedir. Da mesma maneira, na área trabalhista, o empregado propõe uma ação pedindo o recebimento de determinadas verbas. Esse é o pedido. Essa é a satisfação do direito que ele pretende. Qual o fundamento do seu pedido? Entende que o empregador não lhe paga porque estaria amparado em uma lei inconstitucional. Portanto, a inconstitucionalidade é alocada na causa de pedir. É assim que qualquer juiz, aquele que tiver competência de acordo com a legislação, poderá manifestar-se sobre inconstitucionalidade. É de modo indireto. Na decisão judicial, a questão da inconstitucionalidade, portanto, não aparece no dispositivo da sentença. Aparece na fundamentação da sentença. Por isso, a decisão judicial no controle difuso não invalida a lei. O juiz apenas determina que aquela lei não seja aplicada àquele caso concreto. A decisão, portanto, no controle difuso, tem efeito entre as partes, interpartes. A lei continua válida. O juiz, naquele caso, determina que ela não seja aplicada. É isso que se denomina declaração incidental de inconstitucionalidade. O juiz se manifesta sobre a inconstitucionalidade na fundamentação da sua decisão e não no dispositivo. Este modo de se discutir a inconstitucionalidade, provocando-se, portanto, o controle difuso, por meio de ações que visam, na verdade, a satisfação a direitos específicos, a doutrina denomina, historicamente no Brasil, este mecanismo de via de exceção ou defesa. Como disse, não é apenas qualquer juiz que pode exercer o controle difuso, mas também qualquer tribunal. Mas é importante lembrar que os tribunais devem observar o que está no artigo 97 da Constituição ao exercerem o controle de constitucionalidade. O artigo 97 da Constituição consagra o denominado princípio da reserva de plenário. O dispositivo prevê que os tribunais só podem declarar a inconstitucionalidade de leis e atos normativos pelo voto da maioria absoluta de seus membros, portanto, do pleno, por isso reserva de plenário, ou então de seu órgão especial. É bom lembrar que órgão especial, de acordo com o artigo 93 da Constituição, é um órgão que pode ser criado nos tribunais que tenham mais de 25 magistrados, que seria considerado um tribunal extenso, numeroso, e esse órgão especial, ele é criado para representar o pleno, com um número reduzido de integrantes, metade designada por eleição, metade por antiguidade. Esse órgão especial exercerá as funções que seria do pleno do tribunal, tanto as funções jurisdicionais quanto as funções administrativas. Portanto, sempre que eu falar aqui pleno, entenda-se pleno ou então, se houver, o órgão especial.
porque o órgão especial, como disse, representa o pleno. Então, esse artigo 97 da Constituição, ao prever o princípio da reserva de plenário, diz que os tribunais podem manifestar-se sobre inconstitucionalidade. No controle difuso, como disse, qualquer tribunal pode manifestar-se sobre inconstitucionalidade. Mas, para tanto, ainda que seja no controle difuso, proferindo declarações apenas incidentais, ou seja, na fundamentação da decisão apenas, sem invalidar as leis, mesmo assim, com alcance entre as partes, só o pleno do tribunal é que pode reconhecer a inconstitucionalidade, e por maioria absoluta. Portanto, isso não poderia ocorrer pelos órgãos fracionários dos tribunais, as chamadas câmaras, turmas, que são grupos pequenos de magistrados que atuam nos tribunais em nome da celeridade e da especialização. Portanto, o Código de Processo Civil procura estabelecer um ajuste entre a atuação dos órgãos fracionários dos tribunais e esse artigo 97 da Constituição, para que a reserva de plenário seja respeitada, seja observada. Como funciona isso? Se um órgão fracionário de um tribunal, uma Câmara de um tribunal, receber, por exemplo, uma apelação para julgar, em um caso concreto, se aquela Câmara, se aquele órgão fracionário entender que a lei discutida naquele processo é constitucional, é válida, este órgão fracionário poderá julgar imediatamente o processo. Porque a reserva de plenário deve ser observada apenas para reconhecimento de inconstitucionalidade e não de constitucionalidade. Então, o órgão fracionário do tribunal, a Câmara ou a turma, recebeu uma apelação, entende que a lei ali debatida é constitucional, toca adiante e pode julgar o processo. Mas, se o órgão fracionário entender que a lei debatida no processo é inconstitucional, ele não poderá julgar imediatamente o caso, porque esbarra no artigo 97 da Constituição. Portanto, o órgão fracionário lavrará um acórdão expondo sua posição no sentido da inconstitucionalidade, mas ainda não julgará o caso. Não dirá ainda razão, não dirá ainda se o recorrente tem razão, se o recorrido tem razão. Apenas lavra um acórdão expondo sua posição no sentido da inconstitucionalidade e remete os autos ao pleno do tribunal. É o que se chama incidente de arguição de inconstitucionalidade. E o pleno do tribunal tratará apenas da questão da inconstitucionalidade, não julgará o caso concreto. O pleno, então, lavra um acórdão julgando o incidente de inconstitucionalidade e devolve os autos ao órgão fracionário. E aí sim, o órgão fracionário julgará o caso concreto, aplicando, quanto à questão da inconstitucionalidade, a posição firmada pelo pleno. Só não precisará ser observada a reserva de plenário nas seguintes hipóteses. Hipóteses nas quais o órgão fracionário já poderá julgar diretamente o caso.
Primeira hipótese, se em caso anterior envolvendo a mesma lei, o pleno daquele mesmo tribunal já tiver se manifestado no sentido da inconstitucionalidade da lei. Segundo, se em caso anterior, no controle difuso, o STF já tiver se manifestado no sentido da inconstitucionalidade da mesma lei. E em terceiro lugar, se o caso envolver a discussão de lei editada antes da Constituição. Afinal, lei anterior à Constituição, contrária à nova Constituição, de acordo com a posição do Supremo, não é tida como inconstitucional, mas como revogada. A não recepção para o Supremo Tribunal Federal implica revogação e não inconstitucionalidade superveniente. É bom lembrar da súmula vinculante número 10, que diz que se o órgão fracionário pretende deixar de aplicar uma lei ao caso concreto, ainda que não faça referência expressa ao termo inconstitucionalidade, ele deve observar a reserva de plenário. O Supremo, explicando esta súmula vinculante número 10, diz que isso só deve ocorrer se ficar evidente que todo o fundamento principal da decisão do órgão fracionário é no sentido da inconstitucionalidade, mas ele apenas não usa o termo inconstitucionalidade. Aí é que deverá ser observada a reserva de plenário. Continuo no próximo bloco.